Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui no tema análise de negócios, ok? A gente vai falar de mais alguns itens, né, do nosso guia, que vai servir como base de estudo para os concursos, né? Que é o foco aqui do Gran Curso Online, ok? Então, vamos aqui comigo. Análise de negócio, né? Continuação de conceitos gerais. A gente está falando do Baboc, né? Hoje a gente vai falar um pouco das competências técnicas e perspectivas, ok? São 5, né? Ágil, BI, TI, Arquitetura Empresarial e BPM. Logo à frente a gente fala um pouquinho mais delas, para ficar mais claro. Então vamos começar aqui. As competências. No Baboc são descritas algumas competências, ok? Vou falar aqui delas, aqui das principais, né? São 6. E tem algumas têm detalhamento, isso eu vou mostrar depois um gráfico para deixar mais claro para você. Mas vamos começar aqui pelas principais competências, né? O que está lá no guia. Então olha só, nós temos uma competência, né, chamada de pensamento analítico e resolução de problemas. Está aqui, ó. O que ela é, né? O pensamento criativo, a tomada de decisão, o aprendizado, a solução de problemas, pensamento sistêmico, né? Pensamento conceitual, pensamento visual, né? As competências, elas são descritas no guia como características, né, e habilidades, né, que o profissional da análise de negócio deve ter, ok? Então elas são muito importantes, né? Elas são muito importantes. Uma segunda competência é na perspectiva de comportamento, né? Então, o profissional da área, ele tem que trabalhar, ele tem que agir de maneira ética, né? Ele tem que ter uma responsabilidade pessoal com as suas atividades, ele tem que ter confiabilidade, né? Que é super importante. Além disso, tem a organização, gerenciamento do tempo, ser adaptável, são competências exigidas aí e recomendadas pelo Baboc para o profissional da análise de negócio. Então, olha só, essas competências aqui, você já estudou lá, gerência de projetos, né? O gerente de projetos também, ele tem as competências, as habilidades, que são importantes para que ele possa desempenhar o seu papel com maestria, né? Com o foco em resolver problemas, o foco em você realmente identificar a melhor solução, né? Você ter capacidade de negociação. Então, o que a gente tem aqui nas competências, e a gente tem que prestar atenção, quais são as que o guia fala um pouco mais, porque pode vir uma questão específica perguntando de uma competência ou outra, né? Então, vamos voltar aqui. Além disso, na perspectiva das competências de conhecimento de negócio, né? O analista de negócio, ele tem que ter a visão para o negócio, né? Isso aqui parece até meio óbvio, mas às vezes não é. Às vezes o analista de negócio, ele não tem uma visão do negócio, da sua organização. E aí ele tem que procurar ter. E isso o guia detalha técnicas para você conseguir alcançar isso, ok? Nós vamos falar de algumas técnicas, aí a gente vai ver como casa essa questão das competências com as técnicas. Tem que ter o conhecimento da indústria, que quando ele fala da indústria é onde o negócio está situado, né? Não é só da indústria em si, pensando lá na fabricação, né? Indústria fabril, não. A indústria é o negócio em geral. Conhecimento da organização. É super importante que se conheça a organização como um todo, né? Para que você saiba quais são as suas fraquezas, suas capacidades de desenvolver, né, as suas habilidades. E aí a gente tem algumas técnicas, e quando eu falar de algumas delas, eu volto aqui na questão do conhecimento do negócio, né? Além disso, conhecimento da solução e metodologias, né? Metodologia, depois eu explico o que é a metodologia. Na verdade, a maioria já deve ter ouvido falar desse conceito, mas eu falo aqui como que o Baboc entende metodologia.
E dentre as competências também tem a habilidade de comunicação, né? Óbvio, essa aqui é primordial, né? O analista de negócio ele tem que ter uma capacidade de comunicação verbal, não verbal, escrita, escuta, ou seja, ele tem que se comunicar da melhor forma possível, né? E as técnicas vão ajudar nessa comunicação. Quando eu falar de técnica lá, você vai ver como é que essas competências são necessárias para desempenhar da melhor forma essas técnicas. Além disso, tem que ter habilidade de interação, né? Interação aqui é de você interagir, ou seja, com as pessoas, com as partes interessadas. Então ele tem que ter habilidade de facilitação, né? Tentar facilitar ao máximo a comunicação. Ele tem que ter liderança e influência, né? Ele tem que saber trabalhar em equipe, né? Hoje isso aqui é premissa na maioria das organizações, né? Você não trabalha sozinho, é muito difícil você trabalhar numa área que você não tenha que interagir com alguma equipe, né? Você faça parte de alguma equipe. Tem que ter habilidade de negociação, resolução de conflitos e de ensino também, né? Então ele tem que, além de saber interagir, ele também tem que saber repassar informação, né? A capacidade de ensino é nessa perspectiva. E ferramentas e tecnologia. Então, olha só, ferramentas e tecnologia devido ao mundo altamente globalizado e o avanço das tecnologias da informação que é cada vez mais célere, né? Então, hoje em dia ele tem que saber usar essas ferramentas para que ele possa desempenhar suas atividades da melhor maneira possível, né? Usar chats, ferramentas de organização, como de agenda, de tarefas e por aí vai, ok? Quando eu apresentar o quadro das técnicas, aí isso aqui vai ficar até bem mais claro. Então vamos ver aqui um gráficozinho de resumo disso aqui que eu falei agora. Então, tá vendo aqui as competências? Então, ó, ele tem que ter lá a primeira competência lá de capacidade analítica e solução de problemas, qual está lá o pensamento criativo, tomada de decisão, aprendizado, resolução de problemas, pensamento sistêmico. Ele tem que ter algumas características comportamentais, ou seja, tem que ser ético, ele tem que ter uma organização pessoal, ele tem que passar confiabilidade, né? A análise de negócio é muito disso também, né? De expectativas e você cumprir essas expectativas das partes interessadas. Aí ele tem que ter uma competência de conhecimento do negócio, né? Que parte de princípios e práticas de negócio, conhecimento do segmento do mercado, é aquele lá que eu falei da indústria, né? Fica mais claro falando aqui do segmento de mercado onde está inserida a organização. Conhecimento da organização como todo, né? O analista de negócio ele tem que procurar desenvolver essa competência e conhecimento da solução, né? Veja que a gente apresentou no bloco anterior a importância da solução, né? Nós temos sempre uma necessidade que estão envolvidas partes interessadas, né? A gente viu aquele gráfico dos elementos. E isso, no geral, gera uma mudança. No final, a gente tem uma mudança. E essa mudança, às vezes, parte de uma solução, que tenha que atender aquelas partes interessadas, agregando valor. Então, a gente falou um pouquinho disso no bloco anterior, e hoje a gente vê algumas questões, a gente vai ver algumas questões para tentar consolidar esse conhecimento. E a competência também muito importante é de comunicação, né? Então, ele tem que saber ter uma comunicação verbal adequada, comunicação escrita também é muito importante, e aquela de ensino, né, que eu falei para vocês, né, o saber ensinar. As duas aqui, para finalizar esse quadro, né, apenas reforçando o que eu já tinha falado, mas o gráfico aqui fica bem mais didático para você estudar e depois, na hora da prova, você tentar lembrar desse gráfico aqui, que resume todas as competências. É a habilidade de interação, né? Então ele tem que interagir, né? Interação com pessoas. Então ele tem que ter capacidade de facilitar, de negociação, ele tem que ter a liderança, ele tem que saber trabalhar em equipe. E nesse contexto aqui da interação, é super importante que o analista de negócio ele consiga se comunicar com as diversas áreas numa mesma linguagem, né? Isso aqui é super importante também. Nós temos metodologias até da área da engenharia de software
baseadas no domínio, né, do domínio do negócio, ou seja, na informação que é importante para o negócio. E a gente vai ver quando a gente chegar aqui no quadro das técnicas, que muito das técnicas são da engenharia de software. Então elas são utilizadas aqui no contexto da análise de negócio, né? Lembra que no primeiro bloco a análise de negócio ela não é só TI, né? Ela é muito mais ampla. Por isso que eu mostrei aquele gráfico, volta aqui comigo. Por isso que eu mostrei aquele gráfico demonstrando lá que a análise de negócio é maior que os projetos, né? Os projetos eles estão dentro do negócio. Então ela parte de uma fase até do pré-projeto, do projeto e do pós-projeto, né? Ela é muito mais ampla. Eu estou voltando nisso para que você entenda como as competências têm a ver e como elas são importantes no contexto da análise de negócio, ok? Então, vou voltar no gráfico para a gente fechar a última competência. E aplicativo de software, né? Como eu falei, essa aqui é do analista saber interagir e utilizar as ferramentas a seu favor, né? Tanto para comunicação como para organização. Tanto em aplicativos genéricos, né? E hoje em dia, um e-mail, um editor de texto, uma planilha, como aplicativos específicos, para ele fazer, por exemplo, videoconferências, né? Via algum aplicativo que tem essa funcionalidade. Então ele tem que ter essa competência, certo? Nas técnicas, né? Estão aqui as técnicas recomendadas pelo Babok. São as técnicas que estão descritas lá no guia, ok? As que estão em negrito são algumas super importantes, né? Vejam aqui, a gente tem até tecnologias como datamine, né? A gente tem formas de você trabalhar como o BSC, lembra que eu falei para você fazer uma análise da sua instituição. É uma ferramenta bem interessante. Aí a gente tem outras aqui que, apesar de não estar em negrito, são bem voltadas aqui para a área de engenharia de software, né? Como, por exemplo, prototipagem, né? A análise de requisitos não funcionais. Então, veja, a gente tem aqui ferramentas, né, e técnicas. A análise SWOT aqui das forças e fraquezas, né? O BSC é das perspectivas financeiras, de cliente, aprendizado. A SWOT das oportunidades, das ameaças, né? E não são ferramentas da área de TI, mas da área de análise de negócio, da área da administração. A matriz RACE também, que é muito interessante, né? Volta aqui comigo. Então, matriz RACE é aquela matriz de responsabilidades e atribuições de atividades, né? O qual, dentro de um certo processo, né? As pessoas têm responsabilidades específicas, né? E algumas elas são informadas, outras elas são responsáveis por desenvolver mesmo, por executar a atividade. Uma metodologia bem interessante. Volta lá no gráfico. Vamos aqui, ó, acompanha comigo. Então, ó, tem várias técnicas. O caso de uso aqui também a gente conhece. História de usuário, isso aqui de metodologias ágeis, né? Que é tema lá do nosso curso de engenharia de software. Aí a gente tem aqui a parte de processos também, ó. Então veja, as técnicas são um apanhado de tudo que há de melhor para facilitar o entendimento do negócio. Por isso que o guia do Babok ele é muito maior que TI, ele não é uma coisa de TI. Ele é uma coisa da área finalística que inclui a TI também, ok? Então, apesar da gente ter aqui técnicas conhecidas por quem é da área de engenharia de software, nós temos técnicas aqui da questão da administração, né? Da gestão estratégica, também técnicas aqui da área de processos, algumas da área de projetos também, né? Que são bem interessantes também. Você tem aqui a análise de risco, né? A análise de risco é bem geral, mas no guia de projetos, o PMBOK fala muito de riscos, né? Riscos é bem abordado nele. E nós temos aqui metodologia o Canvas, né? O Canvas também é uma coisa mais recente, mas muito legal, né? Como você apresentar de forma prática, você
fazer uma modelagem do seu negócio, né? Muito legal essa metodologia. Então, olha só, a gente viu aqui a maioria das técnicas, não temos como aprofundar aqui nesse bloco cada uma, né? São muitas e de várias áreas diferentes. As bancas costumam cobrar aqui nesse tema de análise de negócio uma técnica ou outra. Então você tem que fazer um estudo para que você pelo menos saiba o que faz cada uma dessas técnicas, ok? Então você tem que acompanhar aí no nosso material, né? Você que tem a assinatura do GRAM, você tem os PDFs, você tem os simulados, e aí também tem as aulas ao vivo que ficam depois disponíveis. Então você tem que procurar aprofundar aqui nesse tema. Nesse bloco de hoje nós não vamos aprofundar aqui em cada uma dessas técnicas, ok? Mas agora a gente vai ver algumas questões e ver como é que as bancas têm cobrado esse tema, tá bom? Então volta comigo. Antes disso, né, antes das questões, um tema que eu prometi que ia falar é o de requisitos, né? Requisitos e metodologia, além das perspectivas, né? Então, vou falar desses três, aí a gente vai para algumas questões sobre a análise de negócio em geral, ok? Então, os requisitos, o que eles são? Eles são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e usuários, que define as suas diversas, propriedades do sistema, né? Esse requisito aqui, a gente vai ver que lá na engenharia de software a gente tem várias classificações de requisito, mas essa aqui de funcional e não funcional, ou requisito de qualidade, né? O não funcional é basicamente o mesmo lá da engenharia de software. Então aqui no guia ele fala basicamente desses 6 tipos aqui de requisitos, ok? É o que eles chamam de esquema de classificação de requisitos, beleza? Então a gente vai ver aqui cada um deles, é muito importante a gente conhecer. Requisitos de negócio. Nele você tem a declaração de metas, objetivos e resultados que descreve por que uma mudança foi iniciada, né? Requisito de negócio, se a gente voltar naquele gráfico dos elementos, é onde se agrega valor, né? No final com a solução, né? Na mudança esperada. O requisito das partes interessadas, né? Ele descreve as necessidades das partes interessadas, obviamente, que devem ser cumpridas a fim de alcançar os requisitos de negócio. Eles podem servir como uma ponte entre o requisito de negócio e o requisito da solução. Requisito da solução a gente vai ver logo mais à frente, ok? Além disso, nós temos tal de requisitos de transição, antes da gente falar do requisitos da solução. Os requisitos de transição, ele descreve as capacidades que uma solução deve ter e as condições para facilitar a transição do estado atual para o estado futuro. Ou seja, eles são necessários para a mudança completa. Às vezes você não tem como fazer uma mudança de forma radical, certo? Então, às vezes ela tem que ter uma natureza temporária. Por isso que existe esse requisito de transição. E aí eles endereçam tópicos como conversão de dados, treinamento, continuidade de negócio. Então, olha só, requisitos de transição, eles são importantes. Veja que nesse estudo aqui da análise de negócio, a gente acaba por ter que entender o negócio para que seja promovido mudanças, né? As partes interessadas, elas têm necessidades, e essas necessidades elas podem gerar uma mudança que agregue valor à instituição. Então, às vezes, uma mudança ela é muito complexa e aí é que entra os requisitos de transição. Você não tem como fazer essa mudança de forma rápida, né? Você vai ter que ter um estágio intermediário, ok? Então, volta comigo lá no slide. Então, veja, ó, os requisitos, né, das partes interessadas, eles são super importantes
e eles servem como ponto entre o requisito de negócio e o da solução, ok? Aí eu vou falar agora do requisito da solução. Então, olha só. Requisito da solução. Capacidade e qualidade de uma solução que atende aos requisitos das partes interessadas. Ok? Tá vendo aqui? Eles fornecem um nível de detalhe adequado para permitir o desenvolvimento e implantação da solução. Ele pode ser dividido em duas subcategorias. Então, gente, veja aqui comigo. O requisito da solução ele tem duas subcategorias. Aí essas duas subcategorias você conhece. Porque quando ele fala que solução, vai ser, na maioria das vezes, um novo serviço, né? Que pode ser um serviço que a área de tecnologia presta, né? Pode ser um sistema. Então, vamos voltar aqui no slide para a gente ver os requisitos. Então, a gente tem os requisitos funcionais, né? O que eles são, né? Para quem não conhece, eles descrevem explicitamente as funcionalidades e serviços do sistema, documentando como o sistema deve reagir a entradas específicas, além do que o sistema não deve fazer, né? Isso aqui é o tal do requisito funcional, lá da engenharia de software, é o mesmo conceito. E os requisitos não funcionais, eles definem propriedades e restrições do sistema. Então, olha só, no estudo mais aprofundado, que não é objeto aqui do Guia Babok, nem da análise de negócio, nós temos vários tipos de requisitos não funcionais, né? Requisitos funcionais, né, na maioria das vezes, eles viram funcionalidade do sistema. Então, como a parte interessada, solicitar um cadastro dos gestores que estão associados à instituição. Isso é uma funcionalidade, isso é um requisito funcional. Um requisito não funcional é que esse sistema, por exemplo, fique disponível 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias na semana. Isso é um requisito não funcional, por isso que os requisitos não funcionais também são conhecidos como critérios de qualidade, né? Eles têm muito a ver com a qualidade do software. O software ficar indisponível vai afetar esse critério de qualidade. Se ele tinha um critério de qualidade que era ficar disponível 24/7, se tem uma disponibilidade, esse critério foi afetado, ok? Aqui na análise de negócio, ele simplesmente fala desses requisitos e o que cada um é. Não tem um aprofundamento maior, ok? Então o que você precisa saber é conhecer essa classificação, o esquema de requisitos aqui. Os 6 que eu acabei de falar. Então, vamos falar um pouquinho agora de metodologia. Metodologia, e aí isso aqui pode ser cobrado, né? A metodologia, ela é o estudo que visa encontrar o melhor caminho a fim de chegar a um determinado objetivo. Uma metodologia, segundo aqui o Babok, né? Ela faz uso de 3 elementos principais: um método, uma técnica e uma ferramenta, né? A ferramenta pode ser uma ferramenta tecnológica, né? Nós vimos lá naquelas 50 técnicas que temos algumas ferramentas que não são uma ferramenta de TI, né? Por exemplo, o Canvas. O Canvas é uma tela, né? A metodologia ali do Canvas, você tem uma tela com as pessoas vão lá e interagem. Pode ser uma tela online, né? Digital, mas a proposta inicialmente é uma tela mesmo que você prega na parede, né? Tipo um quadro, né? A tradução de Canvas tem a ver com tela. Então, é nesse conceito de ferramenta, né? Então, a metodologia, ela é isso, é um estudo que visa encontrar o melhor caminho a fim de chegar a um determinado objetivo, né? Ela implementa métodos, técnicas e ferramentas. Esses são os 3 elementos da metodologia. Beleza? Então, aqui, volta comigo. Então, olha só. Na análise de negócio, a gente já viu que tem algumas premissas, elementos, para que ela serve, qual é o foco da análise de negócio. E a gente viu aqui os principais temas, os principais assuntos, né, as principais definições
baseada no corpo de conhecimento da análise de negócios, que é o guia Babok, ok? Para a gente continuar aprofundando nesse tema, a gente tem que agora detalhar um pouco mais cada uma, né, dessas competências, elementos, das técnicas, né, de forma a você ter no micro, né, a gente está aqui a nossa ideia inicial aqui é ter um conhecimento macro, né, até a gente chegar no micro. Então, se a gente detalhar, a gente vai chegar até o último grau de granularidade. E nesse bloco, a gente tinha que apresentar os requisitos, que são super importantes, as competências, né? Também são super importantes, as competências que o profissional da análise de negócio deve ter, e a metodologia. A gente ainda tem mais um assunto, e aí nós vamos para as questões. Então, acompanha comigo aqui. E o último tema, né, do dia, as perspectivas, né? Depois a gente vai para as questões. Então, as perspectivas ajudam a interpretar e compreender as áreas de conhecimento e as tarefas, conforme a visão conforme a visão de negócio do analista, né? Por isso que é importante a competência ele ter uma visão do negócio, né? As perspectivas, elas são 5, né? O método ágil, o BI, a TI, né? Soluções de TI, a arquitetura de negócio e a gestão por processos. A aplicação do guia, né, do Babok, considera a influência que os métodos ágeis e mesmo tecnologias disruptivas, tais como os cloud computing e outras, têm mudado a forma como as empresas gerenciam suas operações, né? Assim, ocorre a transformação de sua estrutura de custos, riscos, acessibilidade, conectividade e segurança da informação. Então, veja comigo. A tecnologia está em tudo, né? E aí, dentro dessas perspectivas, o Babok entende que os negócios eles são afetados por isso. Por isso que ele tem que procurar trazer o que tem de melhor disso para a sua realidade, ok? Então, vamos ver algumas questões aqui e a gente vai, em breve, finalizar esse bloco. Vamos lá? Questão 1. Né? Uma questão, ó, veja que a banca lá, ESAF, é uma banca dura, né? Ela prepara concurso das carreiras, algumas carreiras de Estado, né? A ESAF foi incorporada à ENAP, né? Agora a ENAP, a ESAF não existe mais nessas últimas mudanças aí do executivo. Mas é uma banca que pega pesado. Então olha só o que ela perguntou. No Babok 2.0, veja, é uma questão antiga, 2013, mas nos últimos anos a gente não tem tido muitos concursos para esses cargos. Por isso que a gente teve que buscar essa questão. Ele fala do Babok 2.0, mas essa definição continua no 3.0 também, tá? Eu deixei a referência aí porque é a referência da questão. Né? A questão está escrita exatamente dessa forma aí, quando você for estudar na nossa base de dados de questões. Então, ó, no Babok 2.0, técnicas específicas provêm informações adicionais, entre elas as seguintes. Aí ele está falando do brainstorming, ok? E alguma, aqui na letra A, ele cria um termo brain transforming, né? Aí ele fala análise de regra de negócio, então ele está falando técnicas, né? Para você dizer aqui quais são, que opção cita as técnicas, né? As técnicas específicas que estão lá no Babok. Então, Brain Transform já não existe, né? Nessa questão aqui, você tem os itens para você dizer qual são técnicas que estão lá no Babok. Então, ó, quando você já vê que esse Brain Transform, essa aqui já está eliminada. Backup Storming também, isso aqui não tem, né? Brain Scan também não. Então, já de cara aqui só sobraria letra B ou C. Aí, analisando a letra B, vamos ver o que é que ela tem aqui de técnica. Brainstorming, análise de regras de negócios, retificação de problemas, workshop de requisitos, cenários e casos de intervenção, modelos indicadores de chave de desempenho gerencial. Essas aqui são técnicas, né? Aquela tabelinha lá tem essas técnicas. Vamos ver a letra C. Brainstorming, análise de regra de negócio, rastreamento de problemas, workshop de requisitos, cenários e casos de uso,
métricas e indicadores-chave de desempenho. Essa questão aqui, se você conhecer a tabelinha, mesmo você não conhecendo a fundo o que é cada técnica, mas sabendo quais são as técnicas que estão lá, você já responderia essa questão. Então, vamos ver aqui a resposta. Só resta a letra C, né? Eu já dei a dica aqui, porque tem algumas aqui que nem existe, né? Não são técnicas. Só restaria a letra C, né? Esse aqui, retificação de problemas. Não, a gente tem um rastreamento de problemas, né? Cenário e caso de uso, quem é da área de computação já estudou um pouquinho, conhece, né? E está lá também. E métricas e indicadores-chave de desempenho, né? Então, só restaria a letra C. Vamos ver mais uma questão? Essa aqui é uma questão bem simples. Conhecendo as técnicas, você saberia responder. Outro concurso aí que pergunta também. Veja que a banca está perguntando exatamente do Babock, ok? E não só de conhecimentos que estão contidos nele. Está perguntando considerando o Babock. Aí ele pergunta aqui para você assinalar a incorreta, né? Então vamos lá. Então veja, das 5, 4 tem conceitos corretos e só uma vai estar incorreta por alguma coisa, né? Então isso aqui também vai servir para a gente aprofundar. Eu trouxe essa questão exatamente por isso, para aprofundar o conhecimento. Então, ó, a matriz RACE descreve os papéis daqueles envolvidos nas atividades de análise de negócio. Ela descreve as partes interessadas como tendo uma ou mais responsabilidades. Responsável faz o trabalho, acusável é o tomador de decisões, consultado deve ser consultado antes do trabalho e fornecer entradas, informado significa que ela deve ser notificado sobre os resultados. Né? Isso aqui, eu já posso adiantar, matriz RACE é isso aqui, ok? Já fica aí o conceito de matriz RACE para você. Vamos ver a letra B. O guia Babock prescreve os processos ou a ordem na qual as tarefas serão executadas. Essa aqui, a gente falou já, né? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Vamos ler as próximas. O guia Babock apresenta um tópico de competências fundamentais, onde elenca algumas características que apoiam a prática de análise de negócio, organizados da seguinte forma: pensamento analítico e resolução de problemas. Características comportamentais, conhecimento de negócios, habilidade de comunicação, habilidade de interação e aplicativo de software. Essa aqui a gente viu agorinha que essa aqui está certa, né? Aí ele vem para a letra D, as entidades externas, depósito de dados, processo de dados e fluxo de dados são elementos do diagrama de fluxo de dados. Isso aqui, gente, é lá da análise estruturada, né? O DFD. Lá naquela tabela das técnicas, conta o DFD como técnica recomendada pelo Babock, ok? Essa aqui, você ficaria, se você não conhecer o DFD, né? Fazendo o nosso curso lá de engenharia de software, a gente vai falar dele, você saberia responder. Então ele falou aqui, ó, diagrama de fluxo de dados. Por isso que é importante você saber as siglas e o que elas significam. Se você soubesse pelo menos que o diagrama de fluxo é o DFD está lá na tabela de técnicas, você já não marcaria essa opção aqui, a letra D. E letra E, o guia Babock foca na definição do papel de análise de negócio ao longo de um amplo leque de abordagens de análise de negócio. E também não determina um conjunto de técnicas de análise que deve ser usado, né? Isso aqui também está verdadeiro. Então, eu já adiantei aqui praticamente a resposta é a letra B. Ele não fala na ordem, né? O resto das opções são todas opções corretas, ok? Já fica a ideia das questões, como eu já falei nessa aula, é para você ter mais subsídios, mais elementos para aprofundar seu conhecimento. E não você já se preocupar em acertar a questão ou não. Se você já está acertando, ótimo. E uma aí para a gente finalizar, que nosso tempinho está até um pouco maior nesse bloco. Vamos lá aqui para não perder mais tempo. Aí ele traz um conceito da análise de negócio, ok? Análise de negócio é o conjunto de atividades de técnicas utilizadas para estabelecer ligação entre as partes interessadas, no intuito de compreender como as organizações funcionam e de definir as capacidades que uma organização deve possuir para alcançar suas metas. Esse é um conceito de análise de negócio. E aí ele pede para você responder, né? O Babock, em uma abordagem orientada à mudança
indica o uso de processo formal de controle, uma vez que há modificação de requisito durante uma interação. Volta comigo. O Babok não faz isso, né? A gente não falou disso em nenhum momento. Então essa resposta aqui, vamos voltar lá para a gente ver, só pode estar errada. Por quê? Justificativa está aqui, ó. Ele não indica um processo, um processo formal de controle, né? Processo formal, faltou um Lzinho aqui. Veja que existem técnicas, tarefas e áreas de conhecimento, e não um processo a ser seguido, né? Ele não prega um processo formal. Então, essa aqui está errada. Pelo que a gente já conversou nessas duas aulas, esses dois blocos, você já conseguiria responder. Aí fica sempre a dica de estudar muito, né? Estude forte, né? De forma organizada. Tem aqui os gabaritos. E aí, o gabarito está aí, das questões. E a gente encerra aqui esse bloco. Agradeço e bons estudos.